Vamos, como o João fez por lembrar várias vezes, né? Vocês deviam estar todos, né, lembrados, eu acho que sim, do capítulo que nós vamos estar a ver, e vamos estar, como já foi dito, a ver o capítulo 32, onde já podemos abrir. E realmente é interessante, é bom estudarmos assim os livros da Bíblia, porque dão-nos outra perspectiva que às vezes nem sempre temos, como estamos habituados a ouvir. Lemos muitas vezes no livro de Êxodo, mas em diferentes alturas e separadas muitas vezes com bastante tempo. Assim é bom. Mas mesmo assim, mesmo com aquilo que estão a fazer, às vezes a gente vai esquecendo um bocadinho, deixa de ter o contexto presente. E por isso, antes de nós lermos, antes de nós lermos propriamente o capítulo 32, fazer um breve resumo para estar presente na nossa mente. Qual é o contexto? O que é que estava a passar ali quando nós chegamos, quando vemos o que aconteceu aqui, que está aqui descrito no capítulo 32. Então nós, assim, muito rapidamente, Deus vê a condição do povo de Israel no Egito e decide libertá-lo. Ele chama Moisés e envia-o ao Egito. Deus obriga Faraó a libertar o povo, coisa que ele manifestamente não queria, e isso através das 10 pragas, em que Deus demonstrou o seu poder, a sua autoridade sobre o Faraó, indo até ao ponto de matar o seu primogênito, juntamente com os primogênitos de todo o Egito, e forçando-o a sucumbir, a reconhecer que Deus tinha todo o poder. Deus faz o povo passar pelo Mar Vermelho, abre o mar e eles passam a pé enxuto e eles veem, e isto foi até da última vez que eu cá estive a pregar no capítulo 14, onde nós vemos que Deus abre o mar, o povo de Israel passa, e no mesmo mar, o mar que foi o caminho de salvação para Israel sair do Egito, Deus mata os egípcios, castiga os egípcios e mata-os ali no mesmo mar que os israelitas passaram a pé enxuto. Eles chegam ao Sinai, é claro que estamos aqui a saltar vários episódios, vários acontecimentos, mas eles chegam ao Sinai e Deus faz um pacto com eles e manifesta-se daquela maneira assombrosa, com o monte a tremer, envolto em nuvens, com a presença, com a manifestação visível de Deus ali. Eles puderam ver Deus a manifestar-se ali naquele monte. E a forma como como Deus tornou patente a sua santidade, que eles nem sequer podiam tocar no monte. Se alguém tocasse pessoa ou animal, ele tinha que ser morto, porque não podiam tocar. Mas Deus fala audivelmente, eles ouvem Deus a dizer os 10 mandamentos, de tal maneira que eles disseram a Moisés, né, que não queriam ouvir mais, tinham medo. Eles ouviram a voz de Deus dando os 10 mandamentos ao seu povo. E eles comprometeram-se, eles disseram a Deus: sim, nós vamos obedecer-te, nós vamos ser o teu povo, nós vamos ser a tua propriedade peculiar. Eles comprometeram-se a cumprir as cláusulas, digamos assim, daquele contrato, daquele pacto que estavam a estabelecer com Deus. Então, depois disto, Deus dá ainda algumas leis a Moisés e depois manda Moisés subir ao monte, coisa que Moisés faz e sobe ao monte, e a partir do capítulo 25 nós vemos que já é Moisés em cima do monte e Deus deixa Arão e Hur como responsáveis sobre o povo. Então Moisés sobe e Deus dá-lhe instruções começando com as ofertas voluntárias que o povo devia levar para a construção do tabernáculo, sobre a construção do tabernáculo e dos seus utensílios, sobre o sacerdócio e os sacrifícios e sobre o propósito do tabernáculo. Coisas que eu creio que vocês já devem estar lembrados, que foram vendo ao longo do tempo aqui durante este estudo. E vemos como Deus diz ao povo, mostra ao povo, que o propósito dele era habitar no seu meio. Quando ele dá o tabernáculo, ele mostra que o propósito era habitar no meio do povo. Tudo isto, desde a saída do Egito
até o momento onde nós estamos, passaram sensivelmente, nós não temos provavelmente uma contagem ao dia, não é? Mas sensivelmente 4 meses. Vamos, juntando os 3 meses que demoraram do Egito até o Monte Sinai, mais os 40 dias que Moisés esteve no cimo do monte, estamos a falar de 4 meses. Ou seja, nós estamos agora em dezembro. Imaginem que vocês tinham saído do Egito em agosto, se não me engano, setembro, outubro, novembro, agosto. Tinham saído em agosto. Em agosto tinham saído do Egito. Tinham passado pelo Mar Vermelho, tinham visto vários milagres. Deus tinha, no mês passado, em novembro, Deus tinha manifestado, tinha descido sobre o Monte Sinai. E agora, passados 40 dias, nós chegamos então ao capítulo 32, que é o que nós vamos ler agora. Então vamos ler. E eu vamos lendo e eu vou fazendo alguns comentários, alguns pontos, vou interrompendo a leitura, para depois nós, depois disso, passarmos para, digamos assim, os pontos que eu gostava que nós pensássemos mais em concreto. Então, deixem-me só, eu vou aproveitar a água. Então diz assim a palavra de Deus, no capítulo 32 de Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então, primeira parte do relato. Moisés ainda não tem 40 dias, porque estaria quase há 40 dias, mas ainda não tinha bem 40 dias, estavam lá em cima do monte. E o povo começa a ficar impaciente. Já não sabe o que é que lhe aconteceu, já está a ficar ali muito impaciente, nervoso. E o que é que nós vemos aqui? Que ao mesmo tempo que Deus está a dizer a Moisés, ao mesmo, não estou a dizer que tenha sido exatamente ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo, naquele período de tempo em que Deus está a dizer a Moisés: olha, diz ao povo para me trazer ofertas para fazerem o tabernáculo. O povo está aqui a dar o seu ouro, está a dar ofertas para construir, para se fazer um Deus, para fazer uma imagem de um Deus para adorar. Eles tinham saído há pouco tempo, comprometido em obedecer aos mandamentos de Deus. O primeiro mandamento era Deus a dizer que Ele era o único Deus e que eles não podiam adorar outro Deus, nem podiam fazer imagens. Mesmo que fosse para o adorar a Ele, não poderiam fazer imagens. E, no entanto, nós encontramos aqui fazer exatamente, quebrar exatamente logo os primeiros mandamentos que Deus lhes tinha dado. Eles foram ter com Arão e fizeram, disseram a Arão, deram uma ordem para Arão fazer eles não disseram um bezerro, pelo menos nós não lemos que eles pediram um bezerro. Eles pediram um Deus. Aqui, dependendo das traduções, tanto não é o mais importante, tanto quando eles disseram deuses que vão adiante de nós, podia ser no plural, podiam estar a pensar num Deus só. Não é muito importante. A questão é que eles queriam alguma coisa que fosse visível. Eles já não viam Moisés. Moisés estava lá muito tempo em cima. Eles queriam ter alguma coisa visível para onde pudessem olhar. E é importante nós notarmos que Arão
pegou no ouro deles, fez um bezerro, e a descrição que é dada aqui, ou seja, é para deixar claro que ele fez, houve um trabalho de fundir o metal e depois com um buril, quer dizer, houve ali trabalho, aquilo não foi uma obra do acaso, uma coisa que foi em 5 minutos e ficou resolvido. Houve trabalho, houve esforço, houve ali algo que foi pensado. E ele fez um bezerro. E é interessante reparar que Arão, nem os israelitas, eles não deram nenhum nome a este bezerro. Arão chega ao ponto, não podemos dizer exatamente que o povo tinha este mesmo entendimento, mas o que vemos é que Arão chamou ao bezerro, aquilo que ele fez foi dizer aos israelitas que adorassem aquele bezerro como se fosse o Senhor, como se fosse Deus. Aqui ele apregoou uma festa ao Senhor. Ele, de alguma forma, tentou, pelo menos ele, não sabemos se o povo, não podemos afirmar que o povo, mas pelo menos ele tentou misturar, né? Já que vocês querem uma imagem, mas vamos continuar a adorar a Deus, né? Vai ser de outra maneira. E ele fez o bezerro, apregoou a festa e eles começaram a celebrar no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. E depois diz que divertiram-se, levantaram-se para comer, para beber e para folgar. Vamos continuar. Então, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus e darei à vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, Moisés estava lá em cima, Moisés não tinha noção do que é que estava a passar, e Deus diz-lhe: olha, o povo que tu tiraste da terra do Egito já quebrou o pacto que tinha feito comigo, eles já estão a adorar um bezerro, é um povo obstinado. E diz: olha, vamos fazer, se tu aceitares, pondo as coisas nesta maneira, se tu aceitares, eu vou destruí-los e vou fazer de ti, em vez de ser este povo, vou destruí-lo a todo este povo e vou fazer de ti uma nação. Ou seja, Moisés teve a oportunidade de, digamos assim, tomar o lugar de Abraão, como o pai. Abraão, de alguma maneira, podemos dizer que continuaria a ser, né, porque era ascendente de Moisés, mas Moisés teve a oportunidade de ser considerado como Abraão, o pai de uma grande nação. E o que nós vemos é que Moisés, ao contrário de aceitar o que Deus estava a propor, digamos assim, entre aspas, porque nós percebemos que o que é que Deus, e vamos já falar disso, o que é que Deus estava a fazer, mas ele, ao invés de aceitar, né, o que muitos aceitariam no seu lugar, ele intercede pelo povo e ele diz ao Senhor: não faz, porque é que vais fazer isso? E vemos aqui o que ele disse: não, o teu povo ele não é assim tão obstinado. É só um bocadinho, mas é algo assim que não é muito importante. Não, Moisés nem por momento, quando está a interceder pelo povo, nem um momento ele se reporta ou lança mão de algum tipo de qualidade do povo de Israel.
Ele faz intercessão completamente baseado em quem Deus é. Ele fala da glória de Deus em primeiro lugar, ele refere-se à glória de Deus. Não é? Então os egípcios vão dizer que tu os tiraste do Egito para os destruir agora. Não é? Ou seja, a tua glória vai ser prejudicada se tu os destruís. Depois ele diz, lembra-te das promessas que tu fizeste ao teu povo, aos pais, né? A Abraão, Isaac e Jacó. Então tu vais faltar com a tua promessa. Não pode ser, não faças isso. E depois, mais à frente, nós ainda vamos ver, e ele Moisés, ainda mais uma vez, vai recorrer a quem Deus é. Ou seja, Moisés, ele não defende o povo, dizendo que o povo é bom ou que não era grave. Porque ele sabia que era grave o pecado do povo. A intercessão que ele faz é totalmente baseado no caráter de Deus, em quem Deus é. E Deus diz-nos que Deus se arrependeu. Obviamente, nós sabemos que é uma forma de expressão, porque Deus, se Deus quisesse fazer isso, não seria Moisés a mudar a ideia de Deus neste sentido, como nós vemos em 1 Samuel, que Deus não é filho do homem para que se arrependa neste sentido. Deus nunca se arrepende no sentido de ter feito um juízo errado, de ter tido uma ideia errada. O que nós vemos e percebemos é que Deus estava, e nós mais à frente vamos poder perceber em que medida é que Deus usa todo este episódio para revelar quem é e tudo aquilo que Ele faz e que fez e que continua a fazer na história da humanidade. Mas o que nós vemos aqui é que Deus, perante a intercessão de Moisés, Deus, ok, eu não vou fazer isso, eu não vou destruir este povo. Então, versículo 15. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda, estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, que eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo-o, até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão, que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o, e deram-me, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Então nós vemos, Deus diz que quer destruir o povo, Moisés intercede para o povo, mas o que e antes de é interessante que ele desce do povo, vem do monte, vem com as tábuas da lei, só uma parte que não é... um parentezinho. É interessante ver que Moisés desce com as tábuas. Estas tábuas não só eram... Os 10 mandamentos estavam escritos pela mão de Deus. Pela mão de Deus também, mais uma vez, é uma forma de expressão, porque sabemos que Deus é Espírito e não tem mão, mas é obra de Deus, foi Deus que escreveu. Não só era escrito, como as próprias tábuas tinham sido labradas por Deus. Eram obras das mãos de Deus, como que nos diz aqui, e que Deus tinha dado a Moisés já escrito. É interessante percebermos que Moisés vai quebrá-las. Quando Deus escreve novamente a lei nas tábuas de pedra, já não vão ser tábuas labradas pela mão de Deus. Vão ser tábuas labradas por Moisés. Depois Deus diz, olha, faz 2 tábuas como as primeiras que tu quebraste e traz que é para... E depois escreve os mandamentos. Só mostra como o pecado do povo tem logo consequências, ou seja, as segundas tábuas já foram inferiores, digamos assim, às primeiras. Já houve uma perda.
Já não foram tábuas labradas pela mão de Deus, foram tábuas, já tiveram que ser labradas pela mão de Moisés. Só um pequeno à parte, mas até nisso nós não temos tempo para falar de todos os pormenores que poderíamos falar, mas depois mais à frente certamente ainda vão tocar neste assunto. Então o Moisés que tinha intercedido pelo povo naquele momento antes, desce do monte com as tábuas nas mãos, há esta conversa com o Josué, e ele quando chega, em algum ponto do monte, que vê o povo e vê o estado em que estava o povo, e nós temos que perceber que aquilo que o texto diz e o que sugere é que era uma festa ao estilo das festas mais loucas que nós podemos imaginar. Havia comida, bebida, havia dança, havia até comentadores que falam que o texto sugere atividade sexual, orgias. Havia um total descontrole por parte do povo. Aqui Moisés diz, a falar com Arão, a seguir a falar com Arão, diz que o povo estava despido e que se havia despido para a vergonha dos seus inimigos. Quer dizer, eles tinham, ou seja, a ideia é que eles estavam fora de si, estavam completamente descontrolados. Tinham dado lugar a tudo aquilo que lhes apetecia. E quando Moisés vê isto, a reação dele é irar-se. Ele irou-se e quebrou as tábuas num claro simbolismo daquilo que estava a acontecer ali. O povo estava a quebrar o pacto que tinha feito com Deus. O quebrar das tábuas é um ato simbólico também. Não só que demonstra a ira que Moisés sentiu naquele momento, como ele ficou perturbado e irado por causa daquilo que ele estava a ver, mas também é um ato simbólico, porque o povo estava a quebrar a lei. As tábuas eram apenas um símbolo do pacto que Deus tinha estabelecido com o povo e que o povo estava a quebrar de forma tão clara. E então ele parte as tábuas, ele pega no bezerro, ele queima, ele moe-o e ele põe em água, mistura em água e dá a beber ao povo. Também tem um simbolismo, mas Moisés estava a dizer que o pecado era do povo e que eles tinham que assumir a responsabilidade. E ele fala com Arão e diz-lhe o que é que aconteceu, como é que o povo te levou. Nós até poderíamos interpretar de outra maneira quando ele aqui diz o que é que te fez este povo. No versículo 21, quase que podia parecer que mas ele fez-te algo mal para que tu te quisesses vingar dele. Não é? O que é que ele te fez? Neste caso talvez não seja tanto isso, sim, como é que eles te levaram a deixá-los fazer isto. E depois vemos que é um pouco cómico, chega a ser cómico a forma como Arão descreve o que aconteceu. Não é? Eles deram para eu fazer e eu disse, olha, dei-me o ouro, e eles deram-me o ouro e eu atirei-o para o fogo, não é? E apareceu o bezerro como se tivesse sido obra do acaso, como se não tivesse sido ele, como diz antes, que tivesse trabalhado com o buril, que tivesse formado, dado de forma, dado uma imagem àquele ouro. Não, ele fala como se tivesse sido um fruto do acaso. Não é? Ele atirou o ouro e apareceu o bezerro. Tem um lado cómico, mas ao mesmo tempo totalmente trágico. E nós vemos, então, a forma como Moisés estava totalmente indignado com aquilo que se tinha passado. Continuando, versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Então, perante aquilo que estava a acontecer, Moisés teve que tomar medidas drásticas. O povo estava despido, o povo estava descontrolado, estava
a ter uma atitude vergonhosa e Moisés então decide agir. E ele chama, né, convoca aqueles que não concordavam, que vendo aquilo, viam que era errado e que estavam dispostos a agir também para zelar pela santificação, pela santidade do povo de Deus, zelando pela santidade de Deus. E vemos que os filhos de Levi se juntaram e que Moisés disse para matar todos, ou seja, o que Moisés está a dizer que independentemente de quem fosse próximo, fosse distante, então eles deviam matar aqueles que tinham sido responsáveis por aquilo que tinha acontecido. E morreram naquele dia 3.000 homens. Obviamente o povo era muito mais, não morreu todo o povo. Isto pode ter dois significados. Ou significa que o número daqueles que realmente estiveram envolvidos na festa foi menor, né? Tinham sido, mas o que não é o mais provável. Eu creio que estes 3.000 teriam sido, de alguma maneira, aqueles que mais ativamente tinham levado o povo a pecar desta maneira. Certamente foram mais do que estes 3.000. Estes 3.000 seriam, porventura, os mais responsáveis. O que é facto é que naquele dia, por causa daquela situação, 3.000 homens morreram e foram mortos de acordo com aquilo que Deus tinha dito. Eram dignos de morte por causa daquilo que tinham feito e na lei Deus tinha dito que a consequência era a morte. Para certos pecados era a morte física também. Havia uma consequência direta. A lei tinha prescrito castigos e alguns pecados eram castigados com a morte, como nós sabemos, neste caso a idolatria, como era o adultério, outro tipo de pecados. E aqui vemos os levitas tomaram em mãos e fizeram e mataram naquele dia 3.000 homens. Versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Mais uma vez, é interessante, Moisés intercede pelo povo, desce, ira-se com o povo por causa do pecado que o povo estava a cometer, mas volta para falar com Deus, para interceder novamente pelo povo. E mais uma vez, se Moisés já tinha recorrido à glória de Deus e às promessas que Deus tinha feito para interceder pelo povo, ele agora volta-se para o facto de ele saber que Deus é um Deus perdoador, que perdoa. Então ele recorre, ele mais uma vez, ele não diz, o povo não merece. Ele reconhece que o povo merecia, mas ele recorre a Deus por saber que Deus é misericordioso, então ele pede que Deus perdoe o povo. E ele chega ao cúmulo de se oferecer como substituto. Ele diz, olha, não castigues o povo, não extermines o povo, risca-me a mim, castiga-me a mim. E Deus diz-lhe, olha, não vou fazer isso porque aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. E isto tem dois significados. Por um lado, que ele não ia pagar pelo pecado dos israelitas. Mas por outro lado, também quer dizer que se Moisés tivesse de ser morto, era pelo seu próprio pecado e não pelo pecado do povo. Porque aquele que pecar contra Deus merece esse castigo. Então Moisés, de duas maneiras, não poderia pagar pelo povo. Porque o povo é que devia levar a sua responsabilidade e porque Moisés, se tivesse de ser castigado, seria pelo seu pecado em primeiro lugar. E assim, nós vemos de forma geral o que aconteceu. Mas nós podíamos, como eu disse, nós podíamos prestar atenção a muita coisa aqui que nós não podemos. Por isso vamos ver só rapidamente quatro pontos, que basicamente são
podemos dizer 4 personagens, são 4 pessoas, uma não é uma pessoa, é o povo, mas 4 pessoas, os 4 intervenientes principais aqui neste episódio. Vamos ver Deus, como é que Deus age, vamos ver o povo, vamos ver Arão e vamos ver Moisés rapidamente. Então, Deus, em primeiro lugar, Deus. Já antes nós fizemos, eu fiz o resumo também, mas vocês têm estado a ver aqui. Deus define como quer ser adorado. Desde lá, podemos dizer até antes, mas pronto, pelo menos a partir do capítulo 20, de forma mais concreta, Deus está a definir como quer ser adorado. Quer no sentido de quando há ordens sobre o tabernáculo e como é que o tabernáculo deve ser construído e o sacerdócio e os sacrifícios e tudo isso, mas logo a partir do momento que dá os 10 mandamentos, Deus está a dizer, olha, é assim que eu quero ser adorado. Quando dá os primeiros 4 mandamentos, mas também quando dá os outros 6 mandamentos. Não matarás, não roubarás. Deus está a dizer como é que quer ser adorado, não só na questão, digamos, pública, do culto público, mas também na vida diária do seu povo, da forma como ele quer ser adorado. Ou seja, Deus define como quer ser adorado. E nós vemos aqui, Deus age segundo a sua natureza. Ele zela pela sua santidade. Deus é santo e ele exige santidade do seu povo. Por isso ele ira-se também. Ele ira-se contra o pecado do povo, porque ele não pode conviver. Nós sabemos que Deus, há vários versículos que dizem que Deus é tão puro, que não pode ter contacto, ou não pode olhar, não no sentido de ele não ser capaz de ver, mas é algo que vai contra a sua própria natureza, o pecado. Mas, além disso, Deus não só zela pela sua santidade e se ira contra o povo quando este peca, Deus, ao mesmo tempo, e Moisés sabia, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E nós vemos que ele manteve a sua promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. E mais, ele é um Deus que perdoa. Por isso é que nós, quando diz que Deus se arrependeu, nós percebemos que é uma figura de expressão, uma forma de expressão. Porque Deus não se... quando Deus não dá o castigo que nós merecemos, quando Deus não dá o castigo que o povo merece, Deus está a agir. Ele não está a agir porque, eu não estava a pensar bem, vou fazer outra coisa. Não, ele está a agir segundo a sua natureza, porque ele é um Deus que perdoa, é um Deus que ama. E por isso é que Deus perdoa. E ele arranja, como nós vamos ver também mais à frente, Deus fala de uma maneira perfeita, não é deixando o pecado sem castigo, mas Deus perdoa porque isso faz parte da sua natureza. Então nós vemos Deus a demonstrar quem é em todo este episódio também nesse sentido. E o povo? O que é que nós vemos aqui acerca do povo? Logo no versículo 1 nós percebemos que é um povo ingrato. Eles rapidamente abandonaram o Deus que tinha libertado do Egito. Eles desprezaram Moisés. Eles disseram, este homem, até a maneira como eles falaram de Moisés, mostra até que ponto é que o povo é ingrato. E desprezaram completamente tudo aquilo que Deus tinha feito. Além disso, nas palavras do próprio Deus e também nas palavras de Arão, era um povo obstinado e inclinado ao mal. Apesar de tudo o que eles tinham visto Deus a fazer, todos os milagres, depois deles terem recebido a lei, se terem comprometido a cumprir a lei, mesmo com a visão do Monte Sinai a fumegar e a tremer, e depois de ouvirem a voz de Deus, a própria voz de Deus a dar-lhes os 10 mandamentos, ainda assim o povo persistia em ir contra Deus e as suas leis. E basta lembrar todos os outros episódios em que eles se queixaram, ou era água, ou faltava ou faltava pão, ou faltava carne, ou faltavam as cebolas. É um povo obstinado e inclinado ao mal. E em terceiro lugar, é um povo que cria um Deus segundo os seus desejos. O povo não queria um Deus que definisse como queria ser adorado. Eles é que queriam definir como é que deviam adorar a Deus. E é por isso é que construíram um Deus. Porque eram eles. Eles não queriam ser diferentes dos outros povos. Eles queriam cultuar um Deus, mas da mesma maneira, porque eles queriam divertir-se, eles queriam comer, eles queriam beber, eles queriam folgar. Então eles queriam um Deus que pudessem controlar, um Deus que fosse à sua imagem, e não um Deus que, como Deus é, que define como quer ser adorado e que tem todo o direito de o fazer.
Então, se o povo era assim, qual foi a ação? Como é que era Arão que ficou como um dos responsáveis, enquanto Moisés estava em cima do monte, que Deus o tinha deixado? O que é que nós vemos? Nós, no versículo 20, logo no versículo 1, e na forma como... E depois, mais à frente, no versículo 21, ele era influenciável. Quando Moisés diz, né, o povo pediu, ele fez o que o povo pediu, e depois Moisés diz, olha, o que é que este povo te fez? Arão sucumbiu perante a pressão do povo. Era alguém influenciável. Mais, versículo 5, aquilo que eu já referi há pouco. Arão tentou misturar. Ele nunca disse, olha, adorem um nome qualquer de um Deus. Não inventou ele, não. Olha, vocês adoram um bezerro. Ok, façam como vocês quiserem. Mas vamos manter alguma coisa aqui da religião que Deus nos deixou, não é? Vamos misturar. Ele chamou aquele bezerro, ele quis que eles adorassem aquele bezerro, mas como se fosse a adorar ao Senhor. Nós podemos dizer que ele era um adepto do sincretismo, de misturar, de juntar um pouco de todo do sagrado com o profano, juntar um bocadinho daquilo que Deus diz com aquilo que a gente quer fazer. E Arão, então, era alguém assim. E no do versículo 22 ao 25, nós vemos Arão a desresponsabilizar-se. Ele disse, tu não se ir comigo, Moisés, tu não te chateias comigo, o povo é que tem culpa. Ele disse que o povo é que tinha culpa, que ele era inclinado ao mal, mas eles deram-me o ouro e eu, olha, atirei-o ao fogo e saiu isto, eu não fiz nada, eu não sou responsável. Ele completamente, ele desresponsabilizou-se completamente. Tudo o que tinha acontecido, ele não tinha qualquer tipo de responsabilidade. Mas se era assim, como é que foi? Como é que era Moisés? Versículos 10 e 11, que nós já referimos também. Moisés não buscava o seu próprio interesse. Moisés não quis tomar o lugar de Abraão. Ele podia ter ficado como o pai de uma grande nação, mas ele não quis. Antes, ele defendeu os interesses do povo. Ele intercedeu por Deus. Até quando ele faz ele se ir, em tudo o que ele faz, ele está a zelar pelos interesses do povo. E não só pelos interesses do povo, mas também pelos interesses do povo. Então, Moisés não buscava o seu próprio interesse. E nós vemos isso exatamente na forma como ele intercedeu pelo povo. Moisés amava o povo de Israel. E por isso ele estava disposto até a sacrificar em favor do povo. Ele estava disposto. Se Deus tivesse aceitado, ele tinha se posto no lugar do povo. Mas, mais do que isso, ele intercedia e ele foi eficaz na sua intercessão, digamos, podemos dizer, em certa medida, isso, porque ele conhecia a Deus. Moisés conhecia Deus, então por isso é que ele teve a ousadia de dizer ao Senhor, não faças disso que estás a pensar. Porque e como nós já referimos, ele lançou mão dos argumentos que Deus aprecia, porque ele lançou mão da glória de Deus. Ele disse, ó Senhor, não faças isto por causa da tua glória. Ó Senhor, não faças isto porque tu prometeste. Ó Senhor, não faças isto porque tu és um Deus que perdoas. Então ele conhecia Deus, por isso ele amava o povo, então ele pôde interceder e ser bem-sucedido porque ele conhecia quem Deus era. Mas Moisés, amando o povo e intercedendo pelo povo, ele irou-se. Porquê? Em primeiro lugar, porque mais do que amar o povo, ele amava a glória de Deus. Ele sabia o dano que aquilo que estava ali a acontecer fazia à reputação de Deus no meio dos outros povos. Mas ele também amava o povo. Por isso ele não queria, ele sabia que aquele pecado era razão para o povo ser destruído. E como ele amava o povo, ele também se irou com o povo. Ele também, porque se ele se tinha irado com o povo continuava naquele pecado. E ia ser destruído fatalmente. E em consequência disto, então no versículos 25 a 29, nós vemos que Moisés promove a santificação do povo. Mais do que castigo, a morte daqueles 3.000 homens. Se nós virmos a morte daqueles 3.000 homens apenas como um castigo pelo pecado, nós não estamos a perceber o que é que estava a acontecer. Mais do que um castigo, a morte daqueles 3.000 homens foi o remover dos responsáveis pelo pecado do povo.
Foi zelar para que aquela má influência fosse retirada. Era este o objetivo, mesmo até em relação à lei, a todo o resto da lei. Não era simplesmente quando alguém era apanhado a adulterar, ou quando os pais deviam até matar, ou pelo menos iniciar o processo que levaria à morte dos filhos quando houvesse filhos que fossem idólatras ou cometessem outros pecados. A ideia não era simplesmente o castigo. Era de retirar do meio do povo de Israel a má influência, o fermento que podia levar o resto da massa. Então, nós não podemos olhar para a morte dos 3.000 homens apenas, que também era, e justo, um castigo justo, mas era mais do que isso. Era a promoção da santificação do povo que estava ali a acontecer. Então, Moisés também promovia a santificação do povo. E com isto, chegamos à aplicação. Então, mas o que é isto para nós? Será que isto nos traz alguma coisa? Será que este episódio tem algum desafio para nós? Tem exortação? Tem aplicação prática para nós? Em primeiro lugar, antes de entrar mesmo no mais específico para nós, em primeiro lugar, nós não podemos ler um texto como este e vermos o exemplo de Moisés e ficarmos simplesmente enaltecendo as qualidades de Moisés como se fosse o herói desta história. Porque não é. Moisés não é o herói desta, nem os heróis são Abraão, David e outros grandes do Velho Testamento. Porque Moisés apontava para Jesus. Todo este texto, tudo aquilo que está aqui a passar, serve para nós movermos o nosso olhar, os nossos olhos em direção a Cristo. Porquê? Porque, muito mais do que Moisés, Jesus não buscou os seus próprios interesses. Ele, sendo Deus, tomou a forma de homem e veio aqui à Terra para nos salvar, para salvar pecadores rebeldes, ingratos, que o odiavam. Muito mais, infinitamente mais do que Moisés, Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Mais do que ser aquele que intercede, ele é a vítima que se ofereceu em nosso lugar. Coisa que Moisés não podia fazer, porque tinha pecado próprio que tinha que pagar. Jesus não, aquele que não tinha pecado, ele fez-se pecado por nós. Ele é o sumo sacerdote que intercede, é aquele que intercede, mas é aquele que se oferece e que pode se oferecer porque não tem pecado próprio pelo qual pagar. E baseado na sua perfeição, ele pode pagar pelo pecado de outros. E Jesus também é à semelhança, ou melhor, Moisés, à semelhança de Jesus, não é Jesus que é à semelhança de Moisés, mas Jesus é aquele que também se ira, e até com o seu povo, de maneira diferente. Deus, obviamente, a ira, eu quero não deixar margem para dúvidas. A ira de Deus para os rebeldes não tem nada a ver quando Deus se ira com o seu povo. Mas Jesus, se nós formos ao Apocalipse, nós vamos perceber, principalmente porque depois uma coisa é o seu povo, outra coisa são aqueles que parecem que são do seu povo e às vezes podem não ser. Se nós formos para o Apocalipse, para as cartas, nós vemos Jesus a dirigir-se às igrejas e dizer: tenho contra ti, e aquelas que estavam a errar, e Jesus lança o aviso: arrepende, porque senão virei a ti e removerei o teu castiçal. Ou seja, Jesus também se ira com o seu povo quando vê que o seu povo está a desobedecer, está a desviar. Obviamente, não no sentido, deixar claro, não no sentido dos rebeldes que serão castigados eternamente, mas o seu povo também, assim como um pai se ira com um filho que está a ser desobediente e que muitas vezes o disciplina, o castiga. Mas Jesus faz isso. E Jesus é aquele que, por excelência, muito mais e de forma muito mais eficaz e perfeita, santifica a sua igreja. Ele zela pela santificação da sua igreja. E nós vemos lá em Efésios que ele faz isso pela palavra. Que ele santifica a sua noiva pela palavra, pela lavagem como de água, né? Pela palavra. Jesus, nós podemos resumir, Jesus é o pastor perfeito. É aquele que cuida, que ama o seu povo, que busca os interesses do seu povo,
que zela pela santificação do seu povo, que se deu para resgatar o seu povo. Por isso, nós, ao vermos tudo aquilo que Moisés fez, a forma como ele intercedeu, como ele se colocou, oferecendo-se em lugar do povo, nós temos que ver que Moisés é uma pálida imagem daquilo que Jesus é e que fez. Mas, além disso, Deus continua a ser o mesmo Deus que vemos aqui em Êxodo. É o Deus que define como quer ser adorado. Quer na vida da igreja como corpo, ou seja, quer no governo da igreja, na organização da igreja, no culto, na forma como nós lidamos com o pecado, na forma como nos relacionamos uns com os outros, quer na vida individual de cada membro da sua igreja. Ou seja, dito por outras palavras, a adoração também não é só o que nós fazemos no culto. Deus define como deve ser adorado, quer no que diz respeito à vida da igreja, no sentido de uns com os outros, quer seja na organização, no governo da igreja, no culto, no nosso relacionamento uns com os outros, mas também quando nós estamos no trabalho. Deus define como quer ser adorado. Deus não deixou sem haver definição neste sentido. Deus não deixa ao critério de cada um. Ele define como deve ser adorado. E Deus continua a agir segundo a sua natureza. Ele continua a ser santo e a exigir santidade ao seu povo. Ele continua a irar-se quando o seu povo desobedece e a disciplinar, a castigar quando é necessário. E Deus continua a ser também misericordioso e a manter as suas promessas. Deus continua a agir conforme a sua natureza. Por isso, nós devemos, por um lado, ter temor, mas ao mesmo tempo também ter confiança que Deus continua a ser Deus. Continua a ser um Deus que exige santidade e que se ira, mas um Deus também que ama e que perdoa quando há arrependimento. Então, e para nós? Isto, em primeiro lugar, também é para mim, não é também é tudo para mim, mas eu queria me dirigir primeiro àqueles que estão aqui entre nós que têm mais responsabilidade, aos anciãos e àqueles que pregam a palavra de Deus. Porque temos claramente aplicações para nós aqui. Que guia do povo é que tu queres ser? Um Arão sincretista? Não sei se isto existe propriamente em português, mas queres ser um Arão sincretista que tenta juntar a adoração a Deus com as tendências e os valores da nossa sociedade? Quer ser um Arão que é simpático com o povo, que quer ser simpático com o povo, mas deixa o povo cair no pecado e consequentemente, na vergonha? Quer ser um Arão que se demite das suas responsabilidades, que se desculpa com as falhas do povo? Isto é para mim também, porque isto é sério demais, temos que pensar nisto. Ou queres ser um Moisés que se preocupa com o estado espiritual do povo, que se gasta em intercessão pelo povo, que diz ao povo aquilo que o povo quer ouvir, que diz ao povo aquilo que o povo precisa de ouvir e não o que o povo quer ouvir. Que não diz aquilo que é simpático, mas que é aquilo que é necessário. Quer ser um Moisés que age perante o pecado do povo, chamando ao arrependimento, zelando pela santificação do povo. E eu diria que, perante este quadro, há uma conclusão. É que a Igreja de Deus não precisa de líderes, do ponto de vista humano. A Igreja de Deus precisa de pastores que imitem o sumo pastor. E sobre nós, eu poderia dizer sobre vós, mas é sobre nós, porque eu aqui estou exatamente nesse papel. Sobre nós recai uma responsabilidade enorme, que é de conduzir o povo de Deus no meio de uma geração perversa. E Deus vai nos pedir contas das almas daqueles que estão ao nosso cuidado. E todos aqueles que assumem este lugar aqui, não só os anciãos, que são os primeiros da linha, os que estão na linha da frente, mas não é só para eles, é para todos aqueles que assumem este lugar aqui. Nós temos esta responsabilidade. Isto é sério demais para que nós não pensemos nela. Queremos nós ser um Arão ou queremos ser um Moisés? E mais do que um Moisés, obviamente, o nosso foco deve estar em imitar o sumo pastor, aquele que se deu pelas suas ovelhas, aquele que não é mercenário e que vê abrir o lobo e que foge
É aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E nós somos chamados a imitar este sumo pastor. E para nós todos os que compomos a Igreja de Deus, nós somos como os israelitas. Nós somos ingratos. Nós somos obstinados. Nós somos inclinados ao mal. Nós queremos controlar Deus. Nós queremos definir como é que Deus deve ser adorado. Nós queremos juntar os nossos desejos com aquilo que é adoração a Deus. Nós somos exatamente, na nossa carne, nós somos exatamente como o povo de Israel. Como ouvimos logo no início o João a dizer. Nós não podemos ter a atitude de dizer, como é que eles fizeram isto? Nós somos exatamente iguais. E por isso nós precisamos de ser ajudados a lutar contra a nossa carne. E por isso é que Deus nos dá a Igreja, e por isso é que Deus dá homens à Igreja com dons para governar a Igreja e para pregar a palavra de Deus. E por isso nós devemos recorrer à Igreja e àquilo que Deus nos concedeu para nos ajudar a lutar contra a nossa tendência, que é de sermos obstinados e sermos inclinados ao mal. Os anciãos e os que pregam, e aqueles que nos exortam, mesmo que não sejam anciãos nem pregadores, não são os chatos que nos vêm chatear a cabeça. São uma prova do cuidado de Deus por nós. Nós precisamos ser ajudados. Então, que tipo de guias é que vocês querem, que nós queremos? Nós queremos pastores como Moisés e, acima de tudo, como Jesus, que conhecem Deus, que se gastam pela nossa santificação. Ou nós queremos Arões, que são muito simpáticos, que dizem coisas muito agradáveis nos nossos ouvidos, mas que não se importam com o rebanho. Que tipo de pastores é que nós queremos? De guias. Porque o povo também define que tipo de guias é que tem. Porque o povo também deve exigir. No sentido de buscar, de dizer, olha, não, eu quero ser ajudado. De não reagir como se fosse o polícia mau que está a chateá-lo. O povo tem responsabilidade. Não é só responsabilidade de quem governa, de quem prega. O povo também define que tipo de guia é que tem. Então, que guias é que nós queremos? E isto é sério demais, porque não estamos a falar... Aqui não estávamos a falar do Egito, estávamos a falar do povo de Israel. Nós não estamos a falar... Eu sei que vocês também andaram a estudar... 1 Timóteo, não é? E que o título era... Eu dei uma vista de olhos nos vídeos e eu vi lá, o título era... Igreja coluna e baluarte da verdade. Exatamente. Depois eu agora é que estava... Mas o versículo, como é que diz? A igreja, que é a igreja, é a casa do Deus vivo. E Paulo aos Coríntios diz, quem destruir... E está a falar quando está a falar no capítulo 3. Quem destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Ele está a falar da igreja. Isto não é brincadeira. Nós estamos a falar do povo de Deus. Então é uma responsabilidade de todos. Dos que governam, dos que pregam, mas também do povo. De cada um de nós. O que é que nós queremos? Porque nós vemos os resultados. Quando nós nos submetemos a um Moisés, nós temos... mais facilmente um tipo de resultados. Quando nós nos pomos debaixo de um Arão, nós temos outro tipo de resultado. Quando nós somos como Moisés, como aqueles que têm responsabilidades, temos um tipo de resultados. Se formos como Arão, teremos outro. Que Deus nos ajude para que nós cumpramos a nossa responsabilidade, todos, conforme Deus deu a cada um, para que nós, como povo de Deus, também sirvamos para a sua glória e não para a vergonha do nome de Deus perante os infiéis. Que assim seja.